hora de começarmos a nossa 13ª aula desse nosso projeto Enem Linguagens, como sempre, né, com uma questão do ano de 2022 e logo em seguida uma observação de alguma coisa que vai te ajudar ou na redação ou na prova de múltipla escolha. Aí na sua tela você está vendo uma questão que tem um texto chamado assentamento. E aí diz assim: zanza daqui, zanza pra colar. Fim de feira, periferia afora, a cidade não mora mais em mim. Francisco, Serafim, vamos embora. Ver o capim, ver o baobá, vamos ver a campina quando flora. A Piracema, rios, contravim, binho, bel, bia, quim, vamos embora. Quando eu morrer cansado de guerra, morro de bem com a minha terra. Cana, caqui, inhame, abóbora, onde só vento se semeava outrora, amplidão, nação, sertão sem fim, ó Manuel, Miguelim, vamos embora. E aí tirado, né, de uma letra de música de Chico Buarque. Aí você fala, professor, mas eu não entendi nada desse poema. Inclusive a própria formatação, você está vendo aí na tela, olha comigo, você tem aí 2 estrofes, né, e logo em seguida, isso que está aí, o quando eu morrer, deveria ser um verso. Cansado de guerra, outro verso. Morro de bem com a minha terra, de novo. Cana, caqui, inhame. Então, enfim, uma letra de música que você, teoricamente, nem precisaria de entender. Mas porque o que eles perguntaram é uma coisa que toda edição do Enem você vai encontrar. É a cobrança das funções da linguagem. Dá na telinha aí o que você está vendo. Nesse texto, predomina a função poética da linguagem. Um poema trabalhou na forma, né? Como vocês estão vendo, usou, né, essa formatação em estrofe, em verso, né? Então, é a função poética. Entretanto, a função emotiva pode ser identificada no verso. Faltou um so aí no verso. Pausem a tela e veja se você ainda sabe o que é função emotiva. Vai lá. Muito bem, gente. Como eu disse a vocês, né, sempre que a gente acaba de fazer uma questão, a gente comenta o que poderia ser utilizado na parte da redação, da competência 1. Mas hoje nós vamos fazer diferente. Hoje nós vamos apresentar aqui as funções da linguagem. Tudo que você escreve, ou tudo que você fala, você tem um propósito, você tem uma intenção quando você escreve ou quando você fala. A linguagem tem uma função. Quando você pega a lei, o texto da lei tem a função de balizar o que é permitido, o que não é permitido, o que deve, o que não deve. Assim como o texto publicitário tem uma função de vender, de promover um produto. Assim como o texto didático tem uma função informativa. Cada texto tem uma função. E, por exemplo, quando a gente fala em função, nós temos uma coisa chamada função emotiva, que é essa que se cobrou nessa questão. Eles falaram que o texto tem predominantemente uma função poética, mas a função emotiva, que em algumas outras fontes é chamada de função expressiva, é a mesma coisa, função emotiva ou função expressiva. Você pensa em emoção, em amor, em sentimento, em saudade. Geralmente poesia fala disso. E geralmente essa função, ela vem associada com a função poética. Geralmente, mas não é sempre. Para a gente saber o que é uma função emotiva, é aquela função, gente, que está centrada na primeira pessoa. O que é centrada na primeira pessoa? É quando o texto que se apresenta, ele faz a apresentação de um eu. Então você pega um texto poético, ai que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Não é porque falou de saudade, não é porque falou da nostalgia de um tempo que os anos não trazem mais, mas é ai que saudades que eu tenho da aurora da minha vida,
da minha infância. Então, os verbos e os pronomes estão centralizados na primeira pessoa. Então, na verdade, a função emotiva, ela está presente nos relatos pessoais. Não precisa ser em forma de poesia. Um relato pessoal é uma coisa que eu falo a respeito de mim mesmo. Isso quer dizer autobiografia. Quando um cara escreve sobre a sua própria vida, ele vai usar o eu. Isso está presente nos livros de memórias. Quando você tem um livro de memória, eu estou revivendo o que eu passei. Então, quando a gente fala de função emotiva, é isso. É centralizada na primeira pessoa. Ou, essa função, ela é associada muitas vezes, à função poética, mas não é de qualquer poesia, tá? Porque nem toda poesia tem versos em que o autor fala em primeira pessoa. Na verdade, né, a poesia em que existe a presença do chamado eu lírico. Igual eu falei, ai que saudades que eu tenho da aurora da minha vida. Então, função emotiva é a função centrada na primeira pessoa, no eu. Vai lá na tela. A letra A, o verso é zanza para colar. Né? Então, zanza para cá, zanza para colar. Tem uma palavra que não é uma palavra muito frequente na língua portuguesa. O verbo zanzar. Mas, enfim, deve ser andado de um lado para o outro. Não tem primeira pessoa. Então, se você marcou a letra A, você não acertou. Por exemplo, além da função poética, nós temos a função conativa. Cuidado, hein? Para você não confundir com conotativa. Linguagem conotativa é linguagem figurada. Linguagem conativa é outra coisa. Também, essa linguagem é chamada de função apelativa. Mas não é apelativa de apelar com os caras e xingar a pessoa, não. Tá? É apelativo de fazer um apelo. Na função apelativa, eu não faço mais o foco centralizado em mim. Na função apelativa, ela é centrada na segunda pessoa do discurso. Na verdade, a segunda pessoa gramatical é o tu. Eu é a primeira, tu é a segunda do singular, assim como vós é a segunda do plural. Não são todas as regiões do Brasil que utilizam o tu. E você já sabe que a maioria das regiões do Brasil que utilizam o tu costumam conjugar os verbos erradamente. Quando é que tu vai? Tu viu? Ou lá no sul, tu visse o que eu falei? Não é visse, é viste. E o vós é algo que está em desuso. Mas nós usamos para referir ao outro muito mais corriqueiramente o você. Na verdade, um verbo, ele disse, você disse. Ele irá, você irá. O verbo aqui concorda na terceira pessoa. Mas o você, eu é a primeira, tu, ou você, ou vossa excelência, ou vossa mercê, é a segunda pessoa do discurso. Legal? Então nós temos aí a centrada na segunda pessoa e ela é comum nos textos de propaganda e publicidade, que na verdade não são a mesma coisa. Tanto é que tem um curso chamado curso de publicidade e propaganda. Não é publicidade ou propaganda. Na verdade, tanto a propaganda quanto a publicidade vendem. A propaganda vende e a publicidade também vende. Se eu quero vender, eu quero convencer você. Eu quero convencer o tu. Eu quero convencer o outro. Por isso que o texto é focado na realidade do outro. Diferença. A propaganda vende entre aspas. Como assim, professor? Porque vender sem aspas é o ato de vender comercialmente.
Então, ela vende produtos. Então, quando você vende um produto, você precisa de dinheiro, você precisa de cartão de crédito, cartão de débito, Pix. É a venda comercial. Tá? Então, isso aqui, quando você vê o intervalo comercial da TV, você está vendo uma novela, você está vendo um programa, e aí o cara pede os comerciais, e voltamos depois dos comerciais, o intervalo comercial é o intervalo publicitário. Agora, aquele inferno chamado propaganda eleitoral gratuita, é porque aqui vende ideologia. Você não vai pagar pelo partido político. Você não vai pagar pelo candidato. Você vai pagar caro, muito mais caro depois. Mas, na verdade, essa ideologia, então, a propaganda ideológica, não é só a política. Claro que numa prova de Enem, eles não vão colocar o comercial de uma Coca-Cola, ou não vão colocar o comercial da Fiat, ou não vão colocar o comercial do sabão Omo. Seria. Eles vão colocar, por exemplo, as campanhas do governo federal sobre dengue, sobre zika, sobre vacinação, sobre o Ministério da Educação, o novo Enem, enfim, isso é vender ideologia. Então, nesse caso, né, é normal o uso de verbos no imperativo. Faça isso. Se beber, não dirija. Ou se dirigir, não beba. Aí, ó, olha a interlocução. Então, na verdade, também pode ser também o uso de vocativos. Brasileiros e brasileiras, caros amigos, alô, você. Então, na verdade, esse vocativo aqui, ó, é responsável pela interlocução. É quando há o meu interlocutor. Então, isso aí é a chamada função conativa ou apelativa da linguagem. Vamos lá na tela? Olha a letra B. Fim de feira, periferia afora. Também não é essa a resposta, porque quando eu falo fim de feira, periferia afora, eu não tenho nada aí lembrando a primeira pessoa do singular. Por isso a resposta também não é a letra B. A terceira função da linguagem é a função referencial. Então, quando eu falo da função referencial, fazer referência é falar sobre, é falar a respeito de. E a chamada função referencial é também chamada de função informativa. Então, a emotiva ou expressiva, a conativa ou apelativa, a referencial ou a informativa. Essa, por sua vez, é centrada na terceira pessoa. Eu não vou mais falar de mim. Eu não vou falar mais para você. Eu vou falar dele, o elevador que está ali fora. Então, aqui é centralizado no ele ou eles. E, claro, ela ou elas. Então, na verdade, isso aqui está presente nos textos informativos. Porque se eu vou falar sobre a economia brasileira, eu vou falar dela, a economia. Se eu vou falar do Brasil indigente, eu vou falar dele, o Brasil indigente. Ou então, nos livros didáticos, no livro de biologia, no livro de química, no livro de física, no livro de história, tem informações, não é falando de mim. Tudo bem, falando para você, mas não é para te convencer a nada. Então, nos textos informativos, nos livros didáticos, né, na internet, nas enciclopédias que estão fora de moda, mas até nas grandes bibliotecas. Enfim, é um texto em que tem que, por esse motivo, fazer o uso de linguagem denotativa. Um texto informativo, gente, ele não pode ser um texto com linguagem figurada. Se ele pretende informar, a linguagem tem que ser uma linguagem, né, mais neutra, vamos dizer assim.
Ok? Lá na tela, a letra C diz assim: a cidade não mora mais em mim. Opa, achou a resposta. Olha aí a palavra mim. A palavra mim é um pronome de primeira pessoa. Então, se eles querem função emotiva, ele teria que centralizar na primeira pessoa. Porque na letra D, eles falam onde o vento semeava outrora, está falando do vento, e na letra E, ó Manuel, Miguelim, aí está falando para o outro. Então a única que tem primeira pessoa é isso. Você não precisaria ter entendido o texto, mas você precisaria conhecer essas três funções da linguagem. Tem mais três. Nesta aula de hoje, eu centralizei apenas naquelas ligadas às três pessoas do discurso. Emotiva no eu, conativa no tu, referencial no ele. Tá bom? Então nós ficamos por aqui e na próxima aula mais uma informação sobre linguagens. Grande abraço.